podermos estar aqui com você. Como diz a tia Alexandra, obrigada, Senhor, pelas tecnologias, pela sabedoria de Deus. Porque é através dele que a gente pode estar aqui, que a gente pode louvar, que a gente pode se abraçar, porque aqui pode, não é verdade? Que bom. Eu quero dizer uma coisa, eu ganhei um presente de Páscoa. Sim, um presente de Páscoa. Vou te mostrar. Olha que legal. Eu ganhei um presente de Páscoa. Mas eu quero dar para você. Sim, para mim e para você. Tá bom? Não é porque eu sou boazinha. É porque esse presente não é só meu. Esse presente é meu e seu. Vamos ver o que tem aqui dentro? Vou te mostrar. Sim, você já vai ver. Olha, começa com pirâmides. Pirâmides nos lembra o Egito. Sim, José foi governador do Egito. Ele esteve lá e levou todo o povo dele para o Egito. O povo cresceu, cresceu, cresceu. Muita gente. E o imperador ficou meio preocupado, o faraó ficou preocupado. Precisamos acabar com esse povo, porque está crescendo muito e eles vão acabar com a gente quando tiver guerra. Então, ele mandou matar os bebês, lembra? Mas isso é uma outra história. O que a gente sabe é que o bebê que se salvou foi Moisés. E ele cresceu como príncipe do Egito. Mas um dia, ele viu seu povo sendo sacrificado. O povo era escravo do faraó. Ninguém conhecia mais José. Então, aquele tempo já era outro. E o povo estava escravo. Mas não só escravo do faraó. O povo estava escravo do pecado. Sim, como eu e você. Tudo que fazemos que não agrada a Deus é pecado. Tudo que Deus não concorda. Deus não concorda com o pecado. E não fica perto do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E agora? O povo escravo do faraó também era escravo do pecado. Então, Deus se mostrou a Moisés e falou: Moisés, você vai ser o líder do povo. Você vai libertar o meu povo da escravidão do faraó. Moisés falou: eu? Mas hoje na IBD, falamos dos líderes. Nós podemos ser líder. Moisés podia ser líder. Eles não vão acreditar em mim. Eu sou gago. Ele, não sei que tipo de gagueira ele tinha, eu só sei que ele ficou com medo. E medo é uma coisa comum, normal no meio de nós. Então, Moisés foi até o faraó e falou para o faraó: olha, Deus vai nos libertar, você querendo ou não. Por isso, ele vai mandar 10 pragas. E aí, teve praga do sapo, teve praga do piolho, teve praga do gafanhoto. Teve uma praga que a água transformou em sangue. Mas nada amolecia o coração do faraó. Então, aquele povo já sabia que um cordeirinho era sacrificado no altar para louvar, para pedir perdão ao Senhor, para libertar o povo do seu pecado. Mas a 10ª praga então aconteceria. O primeiro filho de cada família iria morrer. O primeiro filho de cada animal iria morrer. Imagina.
Lá no seu quintal, o primeiro pintinho morto. Já seria triste? Imagina o primeiro filho de cada família. Que coisa terrível aconteceria. Mas o povo de Deus, o povo hebreu, estaria livre, desde que, olha que coisa, ficasse em casa. Isso te lembra alguma coisa? Então, o sangue do cordeiro, que deveria ser perfeito, com 1 ano de idade, seria pichado nos murais das portas, nos umbrais das casas. Onde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte que iria passar, passaria por cima. E não levaria o primeiro filho daquela casa. Bom, todo mundo tratou de obedecer, ficando quietinho em suas casas, mas passando o sangue do cordeiro perfeito nas suas portas. E eles teriam que ficar lá dentro, quietinho. E o primeiro alimento da Páscoa, veja só, seria a carne do cordeiro assado, pães sem fermento e ervas amargas, para lembrar daquele dia triste, onde outras pessoas que não tinham sangue do cordeiro nas suas portas, estariam em sofrimento. E eles tinham que ficar lá, quietinho, mesmo talvez ouvindo o barulho das lágrimas, do choro de outras casas. Então, o sangue do cordeiro os libertou naquele dia. E quando eles acordaram, os filhinhos estavam lá, vivos. O sangue do cordeiro os livrou da morte. Sim. Mas o filho do faraó morreu. E aí o faraó foi obrigado a libertar o povo. Vão embora, pode ir. E a gente sabe que depois disso, eles tiveram aquela experiência maravilhosa da travessia do Mar Vermelho. O faraó se arrependeu, mas isso também é uma outra história. O Filho perfeito de Deus nasceu, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, nasceu como eu, como você, como um bebê. E ele sentiu tudo o que nós sentimos: alegria, fome, tristeza, medo. Sim, medo, pois no dia que Jesus foi crucificado, ele também sentiu medo. Os dias anteriores sentiu angústia. Ele sentiu uma angústia, uma dor tão forte que chegou a suar sangue. E outro alimento Jesus mostrou aos seus discípulos: o pão e o vinho. O meu corpo, toda vez que comerdes e beberdes, terás em memória do meu corpo e o meu sangue, o meu corpo sacrificado por vós. E toda vez que estiverem juntos, vocês se lembrarão do sangue de Jesus e do corpo de Jesus, que foi moído por nós. Sim, o sangue de Jesus foi vertido lá na cruz. Numa sexta-feira, Jesus foi crucificado. Foi pregado as suas mãos na cruz e Jesus morreu. No momento que ele morreu, e olha que interessante, Jesus perdoou a todos aqueles que estavam o crucificando, porque ele entregou seu corpo. Ele foi crucificado porque ele quis. Ele permitiu, pelo amor que ele tinha,
a mim e a você. Às 6 horas da tarde, quando ele morreu, tudo escureceu. Até o centurião que estava lá, próximo da cruz. Centurião é aquela pessoa que cuida de 100 soldados, do grupo de 100 soldados. Poderoso, né? Ele falou, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Agora eu acredito. Ele era Filho de Deus. Jesus morreu. E sabe, ontem, no dia do sábado, um pastor falou no nosso culto. O sábado foi o dia de tristeza, de medo, de decepção. Os discípulos de Jesus ficaram tristes. E agora? Ele morreu. Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser livres. Ele liberou o seu sangue por mim, por você. Sim, por você e por mim. Para que nós pudéssemos ter uma vida nova. Todo aquele que recebe Jesus, que entende que o sangue dele foi crucificado pelo meu pecado, pelo seu pecado, recebe uma vida nova. Esse é o presente que Jesus quer nos dar. Uma vida nova. Sim, todo aquele que recebe a Jesus pede perdão dos seus pecados. Senhor, perdoa dos meus pecados. Sim, todo aquele que recebe o sangue de Jesus, que foi dado na cruz, que aceita, que entende que é pecador, e aceita o sangue de Jesus, tem vida nova. Jesus morreu. Acabou o presente? Não. José de Arimateia pediu para colocar o corpo de Jesus em um túmulo. É uma caverna. E o corpo de Jesus ficou ali. Então, no sábado, ninguém foi lá, porque ele estava morto. Até que 3 mulheres, 3 Marias, foram até lá. Vamos colocar um perfume no corpo de Jesus? Mas quem vai abrir a pedra? Colocaram uma pedra bem grande lá. Tinha até soldado vigiando, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, que coisa! A pedra tinha sido removida. O túmulo estava vazio. Roubaram o corpo de Jesus? Roubaram o corpo de Jesus? Madalena achou que tinham roubado o corpo de Jesus. Veja, até que um anjo falou: por que estás procurando um morto, um vivo, no lugar do morto? Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como havia dito. É mesmo. Elas não lembravam. Jesus já havia dito que iria ressuscitar. Ele foi para Galileia. Vai lá. Fala para o povo que Jesus ressuscitou. E claro, elas foram. Pedro foi lá ver. Como assim? Deixa eu olhar bem. Ele não está mais aqui. Jesus, então, conseguiu ressuscitar. Jesus venceu a morte. Jesus vence a morte física, vence a morte da depressão, vence a morte espiritual. Jesus, então, esteve lá com seus discípulos. Tomé viu as mãos de Jesus, viu as marcas. Nossa, ele vive. Jesus viveu aqui na terra ainda por 40 dias. Bastante tempo, uma quarentena. E ele se encontrou com os discípulos, com a multidão e falou: olha,
Cuide das pessoas, estejam juntos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E Jesus foi falando, e foi subindo até o céu. E um anjo apareceu e disse: varões galileus, esse Jesus que subiu voltará. E sabe, a nossa esperança é que nos veremos um dia lá no céu. Jesus virá, mas se Ele vir e eu não estiver mais aqui, eu estarei com Ele lá no céu, onde Ele preparou para nós o melhor presente, a salvação em Cristo Jesus. O céu, diz a Bíblia, que o céu tem ruas de ouro. Tem uma árvore que produz um fruto em cada tempo. Imagina, que coisa maravilhosa! Lá no céu não haverá mais choro. Lá no céu teremos abraços de verdade. Lá no céu estaremos juntos com Jesus para sempre. Isso não é maravilhoso? Glória a Deus! Ele vive, aleluia! Ele está conosco e nós viveremos com Ele lá no céu. Que presente glorioso para todos aqueles que o receberem no coração, que o aceitarem. Você não deseja receber Jesus no seu coração? Ore e peça a Ele: Jesus, perdoa os meus pecados. Vem morar no meu coração. Eu quero, Senhor, viver contigo, hoje e para todos sempre. Amém?